Olá, gente, muito boa tarde. Eu estou aqui para mais um estudo do livro do Apocalipse. Lembrando a vocês que nós já estamos praticamente terminando, né? Como eu disse na live anterior, foi e está sendo um dos maiores desafios, assim, para mim, como pastor, estudar o livro do Apocalipse capítulo por capítulo e versículo por versículo. Mas Deus tem me dado graça, tem me dado sabedoria, o Espírito Santo de Deus. Estamos aqui. Hoje nós vamos estudar o penúltimo capítulo, né? Capítulo 21. Abra aí, você que tem a Bíblia. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui na minha página pessoal. Lembrando que essa live fica gravada e depois ela será lançada no YouTube, porque algumas pessoas elas não têm Facebook, então elas conseguem depois ver através do YouTube. Não tem Facebook. Ok, deixa eu compartilhar aqui, já consegui achar. Ok. Diz assim: o capítulo 21 do livro de Apocalipse diz: Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tem referências bíblicas que falam sobre esse novo céu? Tem. Volte algumas páginas aí e você deixa praticamente aí marcado com um marcador de texto, qualquer coisa, o livro de Isaías depois. Nós vamos ler bastante Isaías e Ezequiel e Apocalipse. Então são essas três passagens que nós vamos ler bastante. Isaías, depois nós vamos ver. Vamos ver agora 2 Pedro. Volte algumas páginas aí, não saia do Apocalipse, que nosso estudo é aí. 2 Pedro, o capítulo 3, versículo 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Exatamente. Agora vamos lá para o livro de Isaías. Isaías 65. Isaías 65. Deixei já marcado, depois você vai deixar marcado Ezequiel também, para facilitar a hora de achar. Aí facilita a leitura, a gente ganha tempo. E Isaías 65, versículo 17 diz assim, ó: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 66, versículo 22, fala também. Veja comigo. Isaías 66, versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
Volte para o livro de Apocalipse e vamos continuar lendo. O versículo 2. Então, é uma promessa de novo céu e nova terra. Versículo 2 diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Volte lá em Isaías, agora o capítulo 52. Isaías 52. Versículo 1. Isaías 52, versículo 1. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, que é a mesma palavra, Jerusalém. Veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Só o povo santo, povo salvo. Isaías 61, versículo 10. Passe aí algumas páginas, você vai encontrar Isaías 61, o versículo 10. Eu vou esperar que vocês achem, que eu sei que não é fácil às vezes folhear e achar as passagens bíblicas, ainda mais se for muito rápido, né? Isaías 61, versículo 10 diz assim: regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Que coisa linda, né, gente? Voltemos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa linda, né? Aqui, se você observar lá no paraíso, no jardim do Éden, Deus não habitava. Deus apenas vinha no finalzinho da tarde e falava com Adão e Eva, né? O caso de Deus falava mais com Adão. Mas aqui não vai falar. Deus vai descer e vai habitar com os homens. Diz aqui, ao tabernáculo de Deus. Deus habitará com eles e serão eles o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que coisa linda, né? Ezequiel 37. Deixa marcado aí com um marcador de texto, uma caneta, qualquer coisa, que nós vamos ler Ezequiel e Isaías bastante. Ezequiel 37, versículo 27, dá um complemento desse versículo. Abra lá. Ezequiel 37, versículo 27. Vou procurar aqui também junto. Ezequiel 37, versículo 27. Olha o que diz aqui, O meu tabernáculo estará com eles, com o povo, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 28. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ezequiel já teve essa visão. Deus falou através de Ezequiel que um dia Deus vai habitar no meio dos homens, estará sendo Deus de todos os homens, todos os povos. Volte lá para Apocalipse capítulo 21, o versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Que diz assim: E ele quem? Deus, enxugará dos olhos
toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não mesmo, porque foi lançada no lago de fogo e enxofre, né? Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tem algum complemento desse versículo, pastor? Tem. Abra lá em Isaías, né? Eu sei que você já deve ter deixado marcado. Isaías, o capítulo 25. Isaías 25, versículo 8. Diz assim. Olha só, o profeta Isaías também teve visão do que Deus iria fazer nos últimos dias. Versículo 8: tragará a morte para sempre, a morte já não existirá. E assim enxugará o Senhor seu Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, ou seja, a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Que coisa bonita, né? Abra em Isaías 65, 19. Isaías. Eu estou pegando apenas alguns versículos porque em Isaías ele tem algumas passagens que falam da transição do milênio para um novo céu e uma nova terra. Então, às vezes as pessoas podem se confundir algumas coisas. Então, eu não estou pegando essa parte porque lá em Isaías fala muito sobre o milênio também, né? A época de Jesus. E ao mesmo tempo dá a entender que essa transição será também de coisas tremendas. Veja o versículo, eu falei Isaías 65, 19. Veja o versículo 17, ó. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis, alegrareis e exultareis perpetuamente, para sempre, no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o povo regozijo, alegria eternamente. Versículo 19: exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, e nem de clamor. Que coisa linda, né? Aí no versículo 20 já fala do milênio, ó, gente. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu já falei sobre o milênio. Depois, se você quiser, você complementa aí esse entendimento. Volte lá para Apocalipse. 21, versículo 5 agora. Versículo 5 diz assim: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6 diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede te darei de graça da fonte da vida. Olha que coisa linda, ninguém vai se preocupar em pagar nada, porque vai ser tudo de graça. Veja em Isaías 55, versículo 1. Isaías foi o profeta messiânico, o profeta de Deus, mesmo teve visão. Jeremias, mas Isaías e Ezequiel foram os profetas que viram muitas coisas grandiosas de Deus. Isaías 55, eu vou procurar aqui também, dá tempo para você procurar com calma. Versículo 1 diz assim, ó. Não está dizendo lá, darei de graça a fonte da água da vida? Deus prometeu. Aqui no livro de Isaías, Deus já tinha oferecido essa graça oferecida gratuitamente a todos. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comeis. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui, infelizmente, muitas pessoas usam esse versículo, esta passagem bíblica, para falar sobre prosperidade. Isso aqui não está falando, gente. Isso aqui é uma profecia de Apocalipse. A gente tem que pedir perdão a Deus se alguma vez, em algum momento, falamos besteira, bobagens para talvez atrair pessoas, talvez atrair recursos, dinheiros, coisas materiais.
usando versículos isolados. Esse versículo aqui está falando de Apocalipse capítulo 21, versículo 6. É o que diz a palavra de Deus. Então, infelizmente, eu já vi muito, já ouvi muito, e em algum momento possa ter falado, por isso que eu estou falando, a gente tem que pedir perdão a Deus se em algum momento a gente falou palavras que não são entendidas e compreendidas perfeitamente. É muito perigoso se ouvir versículos isolados, porque há muitas pessoas que pegam versículos isolados e aprisionam as pessoas a ponto das pessoas não serem livres e muitas vezes buscarem conhecimento, entendimento, porque a limitação, as pessoas limitam isso e escondem a verdade das pessoas. Infelizmente, isso não é de hoje que acontece. Voltemos lá para Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Versículo 8. Aí diz, quanto, porém, aos covardes, isso vale para nós nos dias de hoje. Quem são os covardes? Bom, eu vou pegar aqui uma coisa interessante que eu vi aqui. Os covardes são os crentes acovardados, nos quais no tempo de tribulação abandonam a fé em Cristo a fim de salvarem a sua pele. Essas são as pessoas covardes, pessoas tímidas, né? Que em algumas versões da Bíblia fala as pessoas tímidas. Veja no versículo 8 ainda. Aos incrédulos, aos abomináveis. Abomináveis são pecados nojentos, gente. Tem pecado que é tão nojento que não dá nem para falar. Aos assassinos, aos impuros e cometem impureza, né, sexual, impurezas imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte lhes será será o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse tipo de gente aqui não vai viver nesse novo céu e nova terra. Eles vão viver aonde? Eternamente longe de Deus, onde está o diabo, o anticristo, o falso profeta e a todas as pessoas mentirosas, incrédulas, todas essas pessoas que não assumiram um compromisso real com Jesus ainda em vida e que morreram em pecados, ao invés de morrerem em Cristo Jesus. Os que morreram em Cristo Jesus são salvos. Inclusive, vocês têm estudos anteriores que dá para ver direitinho. Essa passagem aqui tem outras referências bíblicas que dá mais complemento. Não são só essas pessoas, não. João viu na visão dele essas pessoas. Mas se nós analisarmos, existem outras passagens que eu quero que você complemente esse versículo 8 aí, Apocalipse 21, 8. Veja lá, anotem aí. 1 Coríntios 6, 9. Vamos lá? Essas são as passagens à parte. Depois vamos voltar para Isaías e Ezequiel. Vamos lá. 1 Coríntios 6, o versículo 9 ao 10. Olha o que diz mais aqui, Essas pessoas lá não vão herdar o reino de Deus. E essas aqui também, Ou não sabei que os injustos, pessoas que cometem injustiça, não herdarão o reino de Deus? Há muitos juízes aí que são injustos, esses não vão herdar o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os impuros, lá também está falando das impurezas, nem os idólatras. Então aqui Paulo está de acordo com João, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas. Você sabe muito bem que se fala, né, sobre isso aqui, é o que mais acontece nos dias de hoje. Nem os ladrões, nem pessoas avarentas, nem bêbados, nem maldizentes. Então vocês perceberam aí a palavra lá, bêbados. O que mais se vê hoje são pessoas que bebem, né, gente? Viciadas em bebida. Bebem para cair. Nem maldizentes. Pessoas que são maldizentes, né? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui tem mais complemento. Tem mais passagem que fala mais? Tem
Tá em Coríntios? Avance mais algumas páginas que você vai encontrar Efésios, capítulo 5, o versículo 5. Abra lá. Avance algumas páginas, você já vai encontrar Efésios, capítulo 5, versículo 5, né? Pode procurar com calma que eu aguardo. 5, versículo 5. Diz assim, ó. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou seja, pessoas indecentes, que não têm comportamento decente de um cristão verdadeiro, pessoas que têm incontinente e indecente, ou impuro, também está de acordo aqui. Ou avarento, também fala, idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí, tem mais referência que fala sobre isso? Tem. Vamos ver mais uma referência. 1 Timóteo 1,9. Avance mais algumas páginas. E depois nós vamos lá para Apocalipse de novo. 1 Timóteo 1, versículo... Deixa eu pegar aqui. São muitas referências bíblicas. 1, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que fala uma coisa interessante, ó. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptadores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Aqui está falando que hoje em dia as pessoas têm a palavra de Deus para ouvirem, e a palavra de Deus foi escrita exatamente para que as pessoas vejam as suas transgressões e consertem os seus erros. Se a Bíblia Sagrada, Deus usa pessoas para falar as verdades, é exatamente para essas pessoas que são transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas que matam pai e matam mãe, homicidas que matam pessoas, impuros, sodomitas, mentirosos, todas essas pessoas que de alguma forma cometem perjuros, é exatamente as pessoas essas que precisam ouvir. Por isso que lá no livro mesmo de Apocalipse fala quem é justo, que seja mais justo ainda. Então as pessoas têm que entender para serem justos, né? Justos, quem é justo, faça mais justiça ainda. Mas quem é impuro, tem duas opções, ou ele se purifica ou ele se suja mais. Então não tem meio termo. Ou é santo ou não é santo. Ou é de Deus ou não é de Deus. Não existe meio termo. Então, a palavra de Deus hoje, ela é para pessoas que reconhecem que são pecadoras, que erram, que falham e que procuram se acertar, se consertar. E tem gente que se encaixa, pratica a palavra de Deus e muda a sua vida. A palavra de Deus tem muito poder de mudar, porque a palavra é inspirada por homens e mulheres que Deus usou para trazer ensinamentos maravilhosos, histórias de fé, de coragem e de mudança de vida. É isso, a palavra de Deus ela veio para mudar as pessoas, não apenas para terem conhecimento. Não basta a gente estar aqui apenas obtendo conhecimento, sabendo o que o versículo fala, o que diz. Não, para praticar. Praticar. Porque outras pessoas também vão precisar um dia ouvir para praticar. Tem gente que não conhece muitas coisas da palavra de Deus, mas tem temor e muitas vezes por ter esse temor, não ter conhecimento, elas praticam coisas assim que você olha, meu Deus, essa pessoa nem conhece a palavra de Deus, tem um temor. E essa pessoa conhece a palavra de Deus e não tem temor. Ó, vê como que é as coisas? Por isso que o temor é o princípio de sabedoria. Temor gera sabedoria. Vamos voltar lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Versículo 9 diz assim, ó. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, vem, eu mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a igreja, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade,
a Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Sabe quem teve essa visão dessa cidade aqui? Ezequiel. Eu quero que vocês vão lá para o livro de Ezequiel, o capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Abram lá. Eu vou esperar que vocês encontrem. Vocês deixam marcado aí que nós vamos voltar para Ezequiel e Isaías. Para terminar a mensagem, praticamente vai ser aí. Ezequiel 40, versículo 2. Diz assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Olha só, a mesma visão aqui que João teve, Ezequiel teve também, ó. Não falou lá que o anjo levou ele no monte muito alto? Sobre este havia como um edifício de cidade para o lado do sul. Mostrou como se fosse uma cidade edificada. E essa cidade mesmo vai acontecer. Veja lá, volte para Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Que diz assim, ó. 21, versículo 11. Ao qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma esmeralda preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Aí diz, tinha grande e alta muralha, presta atenção, é interessante isso, ó. 12 portas, junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqui, eu vou ler depois, junto com você lá em Isaías, essas tribos aqui, os nomes, né? Versículo 13, você vai entender já mais ainda. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estava sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Versículo 15. Aquele que falava comigo... Não, vamos voltar lá. Versículo 13, ó. Porque eu quero levar você lá no livro de Ezequiel de novo. 13 portas se achavam no leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Vai lá em Ezequiel 48. Você vai entender mais ainda. Ezequiel 48. Volte lá em Ezequiel. Praticamente o último capítulo de Ezequiel lá. Ezequiel 48. Praticamente não. Na verdade, o último capítulo, né? Ezequiel 48, versículo 30. 30 até o 34. Não está falando lá das portas da cidade? Também Ezequiel teve a mesma visão. Ó, só que Ezequiel trouxe entendimento mais profundo. São estas as saídas da cidade. Ao lado do norte, mede 4.500 côvados. Já eu vou falar para você quanto que é. 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá, a de Levi, tomando as portas da cidade, os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, de Benjamim e de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, porta de Simeão, de Sacá e de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados, as 3 portas, porta de Gade, de Asser e de Naftali. Versículo 35 é interessante, ó. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. E realmente, Deus estará ali naquela cidade, né? Que coisa linda, né, gente? Volte lá para Apocalipse, capítulo 21.
o versículo 16, né? Versículo 16. Diz assim, ó. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Presta atenção. De comprimento e larguras são iguais as medidas. Eu vou falar quantos são. Versículo 17. Também mediu a sua muralha 144 côvados, medida de um homem, isto é, de um anjo. Aqui está falando do comprimento, larguras são iguais, mas também fala da muralha, né? A altura da muralha. Eu vou falar para você primeiro a altura da muralha. A altura da muralha vão ser 64 metros de altura, né? Vão ser 64 metros de altura. Mediu também a sua muralha. A altura, deixa eu corrigir aqui, gente, ó. Mediu também a sua muralha 144 côvados. Eu falei altura, não, largura, tá? A muralha. O muro será de 64 de largura. É muito largo, né, gente? Agora, pastor, fala para mim, qual que é o comprimento desta cidade? Essa cidade, quando fala nessas medidas aqui, trazendo para o nosso entendimento, dá 2.200 quilômetros quadrados. A cidade não é quadrada, então vai ser 2.200 quilômetros quadrados. Ué, pastor, mas vem cá, não vai caber todo mundo, não. Calma aí. Calma. Ali Deus vai habitar os anjos, os apóstolos, as pessoas que vão servir Deus de dia e de noite ao Cordeiro. É um lugar onde Deus vai habitar no meio das pessoas. É a morada de Deus. Tem anjos, vocês viram lá, logo no início, ó. Veja no versículo 12, ó. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e 12 anjos. Então, aqui tem anjos praticamente guardando cada entrada da porta. Mas elas vão ficar abertas direto. E diz que os nomes escritos também sobre as portas têm nomes das tribos de Israel, conforme nós lemos lá. E diz que a muralha, no versículo 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. 12 fundamentos. Que tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, gente, interessante a gente observar. Eu quero que vocês vejam que 2.200 quilômetros é grande. É praticamente uma cidade de um país grande. Ali, toda... Você viu lá como é que ela é? Diz a palavra de Deus, ó, que é cheia de coisas preciosas que nós vamos ler mais abaixo. Então ali é a morada de Deus. E o povo salvo? Calma. Existem pessoas que vão morar em nações e povos, ou seja, não será mais a distância longas de horas de navio, porque não vai ter mais mar, porque se você não sabe, geralmente essa terra, ela é a boa parte, a maior parte é mar. A maior parte é mar. Então o mar não vai existir, vai encurtar o caminho. Então, as cidades que tinham horas de viagem, não vai ter muitas horas de viagem, vai dar para ir caminhando, vai dar para ir de alguma forma rápida. E outra coisa, seremos semelhantes aos anjos, pessoas praticamente vão ter asas, praticamente pessoas vão estar indo com facilidade de se locomover. Gente, é incrível. Então as pessoas estarão morando em cidades e nações. Por isso que Jesus falou que ele ia dar poder e autoridade para pessoas governar sobre 10 cidades. Tem pessoa que vai governar sobre uma cidade, tem gente que vai governar sobre 10 nações, 10 povos. Então o povo vai estar no mundo não mais tão longe, mas
próximos, para que essas pessoas vão adorar a Deus. E não pode deixar de adorar a Deus. Quem deixar de adorar a Deus acaba tendo problemas. Na verdade, ninguém vai deixar de adorar a Deus uma vez por ano. Isso já, na época de Jesus, já estava tendo isso. Na época do Senhor, então a coisa vai ficar mais próxima. Ou seja, Deus se aproximou do povo para que as pessoas se aproximem dele. É como ele diz lá na palavra, lá no Antigo Testamento: aproximai-vos de mim, achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Então, Deus vai encurtar. Então, ao redor, as nações em outros lugares, vai existir pessoas morando normalmente numa nova terra que Deus vai fazer. Só que essa terra vai ser mais encurtada, uma terra adaptada para as pessoas salvas. E lá em Jerusalém, onde Deus habita, as pessoas vão lá apenas oferecer presentes, agradecer a Deus. As pessoas vão apenas ter liberdade até de visitá-lo, até de ir lá apenas para ver a glória, mover, se envolver no meio do povo salvo. Sei lá, eu não sei como vai ser uma coisa incrível. Então, não confunda as coisas. Que as pessoas, nossa, 2.200 é pouco, não vai caber todo mundo. Vai, gente, são milhares e milhares, milhões, bilhões de pessoas que vão ser salvas, em nome de Jesus. Eu quero estar no meio desse povo. Eu creio que você também vai querer estar no meio desse povo, amém? Então, vamos lá. Vai ser coisa linda. Versículo 18. Vamos lá, Apocalipse 21, versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe, ó. A muralha é de jaspe, gente. Depois vocês pesquisam e dão uma pesquisada aí, como é que é jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Ouro todo mundo já sabe, agora fala ouro puro, semelhante a um vidro límpido. É um ouro sem impureza, entendeu? Um ouro purificado pelo fogo de Deus, pelo fogo dos céus. Um ouro semelhante a um vidro límpido, uma coisa linda, maravilhosa. Diz aí, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados, olha só, os fundamentos da muralha. Vocês observam que a muralha ela não tem o nome dos apóstolos, então cada fundamento daquela muralha estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Que coisa bonita, né, gente? O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira. Depois vocês pesquisam aí, vocês vão ver que são cores muito bonitas. O terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto fundamento de sardônio, o sexto fundamento de sárdio, o sétimo fundamento de crisólito, o oitavo de berilo, o nono fundamento de topázio, o décimo de crisopraso, um décimo de jacinto, o décimo de ametista. E diz aqui, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Aí diz aqui, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha a praça da cidade, gente. A praça da cidade. A cidade é de ouro puro, né? A cidade é de ouro puro. A praça da cidade é de ouro puro também, como um vidro transparente. Se a cidade é de um vidro límpido, sem nenhuma sujeira, a cidade da praça da cidade é de ouro puro, de um ouro transparente. Eu quero que vocês vejam Isaías 54. Abra lá. Isaías 54. Tem até uma música que o pessoal fala, é bonita, né? É bonita a cidade que Jesus preparou para nós. É bonita. 54, versículo 11 e 12. Diz assim, ó.
Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes, né, as tuas colunas, ou seja, os fundamentos. Farei os teus baluartes, fundamentos de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Isaías já tinha visto isso. Deus já tinha falado, ó, toda a tua muralha de pedras preciosas. Essa é a mesma referência lá de Apocalipse, tá, gente? Vamos voltar lá para Apocalipse, então. Versículo 22, que já estamos terminando, né? O capítulo 21. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23 diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja que Isaías também fala isso. Volte lá para Isaías, agora o capítulo 60, tá? Isaías, capítulo número 60. Eu vou esperar que vocês achem o versículo 19. Como vocês podem ver, já estamos acabando os versículos e o estudo de hoje. Isaías 60, versículo 19, que diz assim, ó: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpetuamente, eternamente, e o teu Deus a tua glória. Glória a Deus, glória a Deus. Volte lá para Apocalipse 21, versículo 24 e 25, que nós vamos estar terminando. Deixa em Isaías aqui, nós vamos voltar ao último versículo, tá? Diz assim, Apocalipse 21, 24: as nações andarão mediante a sua luz. Se você puder grifar as nações, então existirá nações. Lá naquela cidade, lá é Deus que vai habitar no meio do povo, que vai servir ele de dia e de noite. As pessoas vão ver. Não é o desejo da humanidade de muitas pessoas. Eu mesmo quero saber, quero saber quem é Deus. Até uma criancinha, até de criança, quem é Deus? Quem será Deus? Nessa época, muita gente vai saber quem é Deus. E não só saber, como pessoas vão servir Deus. Vão servir o reino de Deus com alegria. Não vai ter choro, não vai ter nada mais, gente. Nada de ruim mais. E diz aqui: as nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra trarão a sua glória. Ou seja, pessoas vão trazer recompensas, reis. Então vai haver nações e vai haver pessoas que vão reinar. Por isso que Jesus falou que futuramente pessoas iriam reinar sobre cidades. Ele estava se referindo a uma nova terra, um novo céu, gente. Muitas palavras que Jesus disse lá no Novo Testamento não foi só para aquele momento. Jesus falou muitas coisas e muitas verdades estão ali falando do futuro. E se a gente se aprofundar muito nos ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que Jesus falou muito mais sobre a eternidade com Deus e o que vai acontecer, como vai ser o final de tudo e o que vai ser a recompensa de todas as pessoas. Se hoje você leu e estudou Apocalipse comigo e você entendeu, e o Espírito de Deus abriu o entendimento, você entendeu muitas coisas, eu mesmo estou entendendo muitas coisas. Quando você começar a ler o Evangelho, quando você começar a ler qualquer passagem da Bíblia, o Espírito de Deus que te ensinou, não sou eu que estou te ensinando, o Espírito de Deus através da palavra está te ensinando, ele vai fazer você lembrar de muitas coisas e dizer, olha só, você não vai lembrar, foi o pastor que me ensinou. Não, foi o Espírito de Deus que lhe ensinou, que está lhe ensinando e irá lhe ensinar e fará lembrar de muita coisa que você ouviu aqui, e o seu entendimento vai se abrir. Quando o entendimento se abre, há cura, há milagres. Por isso que Jesus falou lá numa passagem
esse povo está com o entendimento obscurecido, esse povo não quer entender, porque se eles entenderem, eu vou curar, eu vou fazer algo na vida deles. Então, se a gente entender a verdade de Deus profunda, Deus faz milagres, Deus cura a nossa vida, a nossa mente, Deus faz coisas tremendas dentro de nós, amém? Uma das coisas é cura para a nossa alma. Versículo 25 diz assim, e vamos estar terminando: as suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Vocês viram aí que as portas nunca ou jamais se fecharão. Só que cada porta tem um anjo lá guardando. Por quê? Porque não vai entrar, no versículo 20, aqui ainda adiante fala, não vai entrar, não tem como entrar nada que seja impuro, mas pessoas vão cometer algumas coisas, de repente a pessoa sem noção, sabe? Aquela pessoa sem noção, que quer participar das coisas de Deus, mas de qualquer maneira, de forma indecente. Não, vá se arrumar, se agitar. É mais ou menos alguém que não foi proibido de entrar na cidade por ela ser uma pessoa, talvez, comum, mas porque ela não está vestida adequadamente para algumas coisas, entendeu? Então, lugares que não permitem. Então, é como se dissesse, vai vestir uma roupa, não é para vir de qualquer forma, você vai entrar na cidade de Deus, você vai estar em frente. Deus não quer que ninguém se apresente a Ele de qualquer forma, de qualquer maneira. Gente, isso é uma lição incrível para as nossas vidas nos dias de hoje, né? Hoje em dia as pessoas vêm para a igreja, estão nem aí, não se preparam, não se arrumam, não vêm de qualquer maneira. Claro que simplicidade é normal, é legal, é bacana, sim, mas tem coisas assim que para Deus a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que dar o melhor, a gente tem que se esforçar para ser o melhor. Não, eu não sei, tem gente que é sem noção, né? Mas vamos mudar de assunto aqui, vamos para a palavra que é mais interessante. Porque o dia não haverá mais noite. Versículo 26 continua dizendo: e trarão a glória e a honra das nações. Agora no versículo 27 é o que eu falei agora, ó. Nela nunca jamais entrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Vocês veem? Aqui já não existe mais nada de mal. Aí você fala, mas se não vai entrar, aqui está falando sobre o quê? Está dizendo que para as pessoas entrarem nessa cidade, não pode ser pessoas com a vida contaminada. Não que vai existir, porque Deus vai fazer novo céu, nova terra, o mal já não existe, o diabo foi preso, a maldade, tudo já foi cessado. Aqui está dizendo, está mostrando que pessoas desse tipo não vai entrar. Mas, como eu disse anteriormente, pessoas terão livre acesso, as portas não vão se fechar, as pessoas vão entrar. Mas é claro, você olhando esse versículo aqui, dá a entender, puxa vida, então a pessoa não está adequada, não vai entrar? Não, aqui está dando a entender que pessoas em situações que não foram tido o nome dela no livro da vida, pessoas que não foram salvas, não vai entrar, não vai ter acesso, não vai nem sequer existir nessa época, tá? Eu dei um exemplo aqui mais ou menos de as pessoas de forma que não é conveniente, decente estar na presença de Deus, mas aqui nem sequer chega perto. Aqui só são pessoas que vão levar as coisas, terão livre acesso. Eu até falei que às vezes a pessoa não está bem vestida, eu até me equivoquei nessa parte aqui, porque o versículo abaixo já chega ao ponto de dizer de pessoas que não entrarão, mas pessoas que não têm um nome no livro da vida, gente, tá bom? Vamos corrigir esse detalhe aí. Isaías 60, versículo 11. Abra lá. Isaías 60, versículo 11. Abram lá. Eu espero vocês encontrarem. Isaías 60, versículo 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzido com elas os seus reis. Que coisa bonita, né, gente? Aqui está dizendo que as portas não vão se fechar. Por que não vão se fechar? Porque as riquezas das nações, as coisas,
aquilo que as nações têm, as pessoas vão honrar a Deus e as pessoas vão estar honrando a Deus mesmo. E para finalizar esse versículo 27 aí, abra em Isaías 52, nós vamos terminar agora. 52, Isaías, versículo 1. Isaías 52, versículo 1. É o complemento lá. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, Jerusalém, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Eu vou pegar uma outra versão aqui, que eu tenho de uma outra Bíblia aqui, esse mesmo versículo, Isaías 52, versículo 1. Deixa eu achar aqui rapidamente. Isaías 52, versículo 1 diz assim, ó: Acorde, ó Jerusalém, acorde já e renove as suas forças, cidade santa. Vista os seus vestidos mais caros, pois os pagãos, aquela gente impura, nunca mais morarão com você. Olha, dizendo que aquela gente impura, qualquer pessoa que é impura, qualquer pessoa que acha que vai morar no céu, vai estar na presença de Deus de qualquer forma, gente, isso não existe. Isso não existe. A pessoa rejeita Deus a vida inteira, vira as costas para Jesus, abandona a fé, é um covarde, na hora da tribulação, do aperto, ela abandona a fé, ela volta atrás para salvar a sua pele, para estar bem consigo mesmo. Então, de repente, morre e quer morar no céu. Vê se pode uma coisa dessa. Faz coisas erradas a vida inteira e depois que morre quer ir morar no céu. E tem gente tão sem noção que fala: descansa em paz, que Deus prepare um lugar bonzinho para você. Tá, mas Deus já tinha preparado a palavra dele. Deus deixou a lei dele para a pessoa aprender a fazer coisa certa. Se ela viveu, morreu fazendo coisa errada, agora... mas ninguém me falou, ninguém me disse. É mentira. Deus sempre usa pessoas para ensinar o caminho da verdade. A palavra de Deus está aí. A palavra de Deus está aqui, para a gente ver os nossos erros. A palavra de Deus é como uma água. A gente se lava, se limpa, a gente se purifica. A palavra de Deus tem esse poder de penetrar no mais profundo do nosso ser e mudar a nossa vida. Tem gente que não quis mudança. Aí depois que morre quer ir para o céu, quer um dia ter a possibilidade de morar no meio dessas nações aí e um dia querer ver Deus. Não vai ver Deus não, meu irmão. Não vai ver Deus não, minha irmã. Se a pessoa não mudar, não se converter, não deixar a sua vida impura de bebedeira, conforme diz, não vai herdar o reino de Deus. Está lá, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou julgando. Entenda isso. É a palavra de Deus que está dizendo. Se ela diz, eu creio nela. Você que está assistindo, crê. Você que vai assistir depois, crê. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo e o último capítulo do livro de Apocalipse 22. Pastor, eu posso ler para entender melhor? Pode, não tem problema. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live. Essa semana a gente conclui o estudo do Apocalipse. Foi muito bom estar com você aqui. Tchau. Boa tarde a todos, boa noite, Deus abençoe e até a próxima live. Tchau.